quer saber o perímetro, então ele quer saber a soma. Ele quer saber a soma dos lados do quadrado menor, tá? Desculpa, ele quer saber a soma do quadrado maior. Ele falou assim, o perímetro desse quadrado. Desse quadrado quem? O de cima, que ele falou. Do BDPQ. Ele quer saber o perímetro disso. Tá. Para saber o perímetro, eu tenho que somar todos os lados. Então, quando eu falo de perímetro, eu somo todos os lados. Tá? Então, é soma os lados. Quem são esses meus lados? Esse meu lado do B até o D, do D até o P, do P até o Q e do Q até o B. Quantos que mede um lado, gente? A gente descobriu quantos mede um lado. Quantos que mede um lado desse quadrado? Alguém sabe me responder? Digo para vocês, uma medida desse lado é o que a gente respondeu na A. Olha lá, a A não era a pergunta? A medida do lado do quadrado maior. Na questão A, a gente conseguiu achar essa medida. Qual o valor que a gente achou para essa medida? Na questão A. Pessoal, pode participar, não precisa ficar com vergonha, não. Aqui é normal errar. Assim vocês estão aprendendo. Vocês conseguiram identificar onde está a resposta? Qual é o lado desse quadrado? Foi o que a gente calculou na questão A. Ninguém conseguiu achar o valor do quadrado desse lado? Jennifer, é 10 mais alguma coisa. Você conseguiu entender que é 10 mais alguma coisa? Porque você não colocou o restante. Não é só 10. Ele é 10. 10, eu acho que... Ó, o que você quis dizer? A gente descobriu o A. Ó, eu vou colocar aqui, ó, em azul. A gente descobriu este valor, que é o lado do meu quadrado maior. A gente tinha o B e o C, que eram os meus catetos, eram meus dois catetos que mediam 10. Logo, o meu A, quando eu fiz o cálculo, eu cheguei numa resposta. Olha lá. Então, este A é esse mesmo A. Então, se esse A é mesmo que esse A, qual é o valor da medida deste lado do meu quadrado? Alguém consegue me responder? É só visualizar e escrever, porque eu já mostrei aonde está a resposta. Não, ninguém conseguiu descobrir onde está a resposta? Então, ó, um dos meus lados é esse aqui, ó, 10 raiz de 2. Não é 10, Jennifer, é 10 raiz de 2, tá? 10 raiz de 2. Este é o valor do lado, exatamente, Jennifer. Este é o meu valor do meu lado. Então, é este o valor que eu tenho que somar. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Quantos lados eu tenho no meu quadrado? Quantos lados eu tenho no meu quadrado, pessoal? Por favor. E essa é uma pergunta básica e simples. Vocês não conseguem só contar quantos lados eu tenho no meu quadrado. Qualquer quadrado vai ter 4 lados. Ou qualquer quadrilátero vai ter 4 lados. Então, eu tenho que somar 4 lados. Ele afirmou que é um quadrado. Então, todos esses lados vão ser iguais. Então, todos os lados são iguais. Então, é só repetir este valor que a Jennifer deu, que é o tamanho do meu lado, do quadrado maior. Vou repetir 4 vezes. E vou somar, tá? E vou somar. Então, ó, é 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 2. Olha lá. Repetir 4 vezes o mesmo valor, 10 raiz de 2. Por que eu repeti 4 vezes? Porque o quadrado tem 4 lados.
e eu vou somar todos esses lados. Então, isso é uma coisa que vocês já deveriam saber, que vocês aprenderam no bimestre passado e no retrasado eu também passei um pouco. Então, eu tenho que fazer a soma de raízes. Para fazer a soma de raízes, eu tenho que prestar atenção em uma coisa. Eu não consigo somar radicais diferentes. Então, eu somo radicais iguais. Nesse caso, os meus radicais são todos iguais. Ó. Por quê? Eu tenho raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. São todos iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o número que está fora do meu radical e vou manter o meu radical. Tá? Então, eu vou somar quem? Eu vou somar esse 10 com esse 10. Deixa eu colocar aqui. Eu vou somar esse 10 com esse outro 10, com esse outro 10 e com esse outro 10. Somando todos esses 10, quanto que vai me dar? Qual vai ser o valor que eu vou ter? $40. Exatamente. Exatamente, Jennifer. 40. Agora, eu usei só os valores que estavam fora do meu radical, que é o símbolo da radiciação. Agora eu vou ter que, se eu olhar, ó, isso, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Eles são iguais. E eu só consigo fazer a soma porque eles são iguais. Se não for iguais, eu não consigo fazer essa soma, e nem subtração. Então, o que eu vou fazer? Se eles são iguais, eu vou fazer uma coisa muito fácil. Eu vou manter. Vai manter raiz de 2, tá? Então, eu vou pegar, ó, raiz de 2. Unidade de medida é centímetro. Acabou. Tá resolvido a minha soma, tá? Então, é dessa forma que eu resolvo a minha soma dos lados, que seria o perímetro. Então, a soma de todos os lados é meu perímetro. Eu somei radiciações, tá? Ficou claro como somar uma radiciação? André, quer complementar? Do jeito que você fez aí, é fácil para eles entenderem o que nós podemos somar e o que não podemos somar quando nós temos, vamos chamar assim, de número misto, que mistura o número inteiro, no caso 10, com o radical, que é a raiz quadrada de 2. Só que não tem segredo, porque a gente tem que fazer como você fez, entendeu? Somar os que estão fora da raiz, desde que é claro que a raiz seja igual. Tem outra forma de resolver essa situação. Então, que vocês geralmente fazem quando é tudo número inteiro. Quando é número inteiro, vocês acham isso fácil. Eu vou fazer dessa outra forma aqui para vocês verem como também é fácil com radiciação. Então, ó, eu não tenho 4 lados e todos os lados no médio raiz 10 raiz de 2. Então, o que eu posso fazer? 4 vezes 10 raiz de 2. É uma multiplicação de um número natural com um número misto, que é o número inteiro, mais a radiciação. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Vou multiplicar esses números inteiros e vou manter a minha raiz. Ó, 4 vezes 10, 40. Raiz de 2 eu mantenho. Tá? Por quê? Quando é multiplicação de radicais, quando é multiplicação de radicais, eu multiplico o número que é inteiro pelo número que é inteiro, ou seja, o número que está fora pelo número que está fora. Se houver número dentro, eu multiplico dentro da raiz. Se houver número dentro da raiz, eu multiplico pelo número que está dentro da raiz também. Ficou claro as duas diferenças de como que é uma adição e como que é uma multiplicação de radicais? E também ficou claro como a soma do perímetro aí, como eu achei o perímetro somando todos os lados? Ficou claro para vocês? Respondam se sim ou não para a gente prosseguir. E André, se quiser falando enquanto eles respondem no chat. Então, esse lance da multiplicação, ela facilita o cálculo pelo fato do que a gente faz muito mais rápido a operação em si. Então, eu vou prosseguir, gente, como vocês me responderam que está tudo bem. A gente tem a C aqui, vamos lá para C. Deixa eu conseguir. A C diz assim, qual é a área desse quadrado? Eu vou pagar agora o meu teorema e vou resolver aqui a área, tá?
Então, para resolver a área, alguém lembra qual é a fórmula? Pode colocar a fórmula aí. Alguém lembra qual é a fórmula para calcular área? Ninguém lembra a fórmula da área? Para calcular a área, cada figura ou cada polígono tem uma fórmula diferente, tá? Cada polígono tem uma fórmula diferente para se calcular. Nesse caso, é um quadrado. Então, um quadrado é área é igual lado ao quadrado, tá? Essa é a fórmula para calcular a área do quadrado. A gente quer saber qual é essa área, então a gente não tem esse A, a gente não sabe qual é esse A. Mas a gente sabe qual que é o lado, porque esse L representa o lado. Então, nós conseguimos perceber qual é o lado desse quadrado. A gente já fez isso. Pergunto de novo, qual é o lado desse quadrado maior? Para quem estava atento vai saber, mas ele já não está mais aí. Vocês lembram qual é o lado? Qual é o lado desse meu quadrado? Para a gente calcular o perímetro, a gente precisa saber o lado. Por quê? Porque o perímetro é a soma de todos os lados. Então, qual é o lado desse quadrado? Isso mesmo, Jennifer, 10 raiz de 2. Foi o que a gente descobriu fazendo o Teorema de Pitágoras. Então, agora a gente vai usar nesta fórmula aqui, tá? Então, a área é o que a gente quer saber. A gente deixa como A, mas pode ser X, mas vamos deixar como A. O lado é o que a Jennifer disse, 10 raiz de 2. Ah, mas ele está elevado ao quadrado. Se ele está elevado ao quadrado, então eu vou abrir parênteses e colocar o meu quadrado aqui, tá? Então ficou 10 raiz de 2 elevado ao quadrado. Tá, então a gente tem que lembrar de uma coisa bem importante. A gente tem potenciação de um número natural, que é esse 10, e a gente tem potenciação de um número de um radical. Então a gente tem potenciação de número natural e potenciação de número radical. Potenciação com números inteiros, a gente já sabe fazer tranquilamente. Então eu vou perguntar para vocês. 10 elevado ao quadrado, quantos que é? Quantos que vocês conseguem perceber? 10 elevado ao quadrado. 100, exatamente, Matheus. Então, a gente já conseguiu uma parte. A área é igual a 100. Tá vendo que entre o 10 e a raiz não tem nada, absolutamente nada, eu não consigo ver nada. É entre o 10 e entre a raiz de 2. Mas, mesmo que eu não veja nada, existe uma operação. E essa operação sempre vai ser uma multiplicação. Então, eu tenho que lembrar que aqui vai ser sempre uma multiplicação, ó. Ó, vai ser sempre uma multiplicação. Então, aqui no real é 10 vezes raiz de 2. A gente fala 10 raiz de 2, mas se a gente for falar pelo completo, é 10 vezes raiz de 2. Então, quando eu fiz essa minha potenciação 10 ao quadrado, ficou 100 vezes o raiz de 2. Mas a gente não chegou no raiz de 2. Vamos lá. Agora, raiz de 2 elevado ao quadrado. Quanto que vai dar? Vou fazer para vocês, porque acho que vocês têm dúvida e quando tem dúvida vocês têm medo de falar, né? Porque vocês querem falar só quando tá certo. Mas necessariamente vocês têm que falar todas as vezes, porque quando vocês estão errados, vocês aprendem por que estão errados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer do jeito mais simples, que é, tá vendo aqui? O meu expoente é 2. E meu índice não aparece nada, então meu índice é 2. Se esse é 2 e esse é 2, eu posso cortar e posso cortar. 2. Ok? Ou de uma forma um pouquinho mais longa, mas para vocês entenderem. Não é raiz de 2 ao quadrado? Não é a mesma coisa de raiz de 2 vezes raiz de 2? Eu vou só multiplicar. Multiplicar quem? Não tem ninguém fora, eu multiplico quem está dentro por quem está dentro. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Ficou raiz de 4, tá? Ficou raiz de 4. Raiz de 4 é quem? 2. Olha lá, a mesma coisa. Entendeu os dois processos? Eu posso só eliminar o meu radical e eliminar o meu expoente.
quando o expoente e o índice são iguais, ou eu posso fazer essa multiplicação, porque raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa de raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4, e a raiz de 4 todo mundo sabe que é 2. Ficou clara essa parte até agora? Respondam aí, se ficou clara essa parte até agora. Então, ó, prosseguindo para encerrar a parte mais fácil. É só multiplicar. 100 vezes 2. 100 vezes 2, 200. Unidade de medida é centímetro. Não esqueça de unidade de medida, tá? 200 centímetros. Mas agora, tá correto eu dizer que é centímetros? Ou falta alguma coisa? Tá correto eu falar que é centímetros ou falta alguma coisa? Diz se tá completo ou se falta alguma coisa. Tá faltando, exatamente. Tá faltando o quê? Alguém consegue identificar o que tá faltando? Não, ninguém consegue saber o que tá faltando, né? Tá, vamos lá. Então, o que está faltando aqui é o quadrado, é centímetros quadrado. E é obrigatório, senão sua resposta é errada. Se vocês me dessem uma prova 200 centímetros, eu ia considerar errada. Porque esse centímetro quadrado é importantíssimo. Importantíssimo. Tanto como a conta como um todo. Tá? Então, a gente tem que saber definir. Quando a gente calcula perímetro, a gente vai ter centímetros, metros, quilômetros. Quando a gente calcula a área, a gente vai ter centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Qual é a diferença? Essa é a diferença. A gente tem que observar a diferença. Por quê? A gente, quando mede o contorno de uma coisa, a gente fala em metros ou centímetros. Quando a gente fala em espaço, a gente fala de área. E área é centímetros quadrados. Então, é para a gente conseguir diferenciar a diferença de quando a gente está falando uma coisa que vai passar uma linha, ou um muro, ou vai passar uma cerca, e do que a gente vai ter que preencher o espaço inteiro. Então, isso define. Se eu olhar, se eu falo 200 centímetros, tá, ele passou ele fez uma linha de 200 centímetros. Ou, não, é 200 centímetros ao quadrado. Não, então ele pintou no caderno 200 centímetros quadrados. Ele completou um espaço de 200 centímetros quadrados. Quando eu só deixo centímetros, quer dizer que ele passou uma linha de 200 centímetros. Não é totalmente diferente a informação para mim? Quando eu vejo 200 centímetros, eu sei que ele fez uma linha. Se eu vejo 200 centímetros ao quadrado, eu sei que ele pintou alguma coisa no espaço de 200 centímetros quadrados. Entendeu a diferença dos dois? Por que centímetros e por que centímetros quadrados? Porque quando a gente vê escrito, a gente consegue imaginar e visualizar como foi feito. Ficou claro isso? Que o que é escrito em matemática é para a gente representar aquilo que a gente vê no mundo. Então, quando ele me fala que é metros quadrados, eu sei que ele colocou piso naquela cozinha. Quando eu falo que é, exemplo, de 202 metros, quer dizer que ele fez um muro nessa cozinha, ou ele colocou uma parede nessa cozinha. Então, é isso que a gente tem que entender, que todas as coisas de matemática representam alguma coisa que está no mundo. Então, quando a gente escreve a linguagem matemática, é para a gente conseguir representar aquilo que a gente vê no dia a dia. De alguma forma, a gente vê no dia a dia. E a gente tem que colocar numa linguagem matemática, porque a gente ia escrever, em vez, só com esse símbolo, a gente consegue definir o que é uma parede e o que é um espaço cheio de piso. Olha a diferença. Esse número 2 indica essa diferença muito grande. Então, por isso que é importante, e a gente não pode esquecer de colocar esse centímetro para perímetro e centímetros quadrados para a área. Ficou claro e espero que vocês tenham entendido. Então, a gente fez a B e a C. Esse exercício a gente conseguiu terminar. Ficou claro, né? Não vai mais errar o que é centímetro e o que é centímetro quadrado. É só você pensar. Olha lá, se eu for fazer uma parede, é centímetro. Se eu for colocar piso, preencher um lado, é centímetros quadrado. Ou exemplo no caderno, passar uma linha é centímetro. Pintar uma figura é área. Ficou claro? André, pode completar alguma coisa dessa diferença importantíssima e que os alunos erram muito?
Sim, ela é muito importante e erram mesmo, Leandro. Me ocorreu talvez uma ideia agora. Por exemplo, se eu estiver olhando para o meu celular, a borda que tem em torno dele, eu posso assim dizer, que eu vejo às vezes algum colorido ou da capinha preta que eu uso, seria o quê? Seria em centímetros, seria a linha, o perímetro que eu tenho em torno do celular. Quando eu vou mexer no celular, eu não tenho que tocar a tela dele. A tela seria em centímetros quadrados, porque ela é uma área de superfície. Eu posso pôr a minha mão inteira em cima dela. O contorno, não, eu tenho que medir com a ponta do meu dedo. Não sei se ajuda eles também, porque por ser um equipamento que eles usam todo dia, talvez seja mais fácil de lembrar o que é centímetro, sempre relacionado ao perímetro, e o que é a área, sempre relacionada à superfície. Então, vamos prosseguir.